Bom dia, pessoal. Paz de Deus aí para quem é cristão, quem não é cristão também. Bom dia para você. Vamos compartilhando aí, pessoal, para chamar mais pessoas. E deixa eu ver que horas são aqui. É 8:02 aqui, quer dizer, é 9:02 para vocês, 8:02 para mim. 8:05 a gente começa, tá bom? Hoje nós vamos fazer aí a leitura do Provérbios 12, tá bom? Bom dia na paz de Deus, é isso aí, tamo junto. Leinha, mamãe de 6, Lilian, sejam bem-vindas. Vitória Macedinho, seja bem-vinda. É muita mulher, né, que acompanha a gente aqui. Os homens, eles têm um coração mais duro. Juscelene, Bruno, Pinguim sente frio. Será que o pinguim sente frio, velho? Pinguim sente frio. Deixa eu ver o que mais tá entrando aí. Vamos lá, pessoal. Já volto. Está sem som pra mim, beleza. Pessoal, o pessoal aí tá ouvindo som? Kelly Almeida, bom dia. O pessoal tá me ouvindo? Dá um joinha aí só pra ver se tá me ouvindo. Teve gente reclamando do som aí. Pessoal, só lembrando aí, tá, que dia 31 nós temos a turma do Método Voltando à Origem. Nós ainda temos vagas. São poucas vagas, mas ainda temos algumas. Então, quem tiver interesse de participar, chama no inbox lá, tá bom? Domingo agora vai começar uma turma do Japão, vai ser pela manhã, todos os dias. Vai ser aqui no Brasil vai ser da 9 às 11, mais ou menos até meio-dia. De domingo até sábado, né? Porque lá no Japão eu não sabia, mas eles estão no futuro, né? Hoje aqui é quinta-feira, né? Aí parece que hoje lá já é sexta-feira, não sei. Então eu fiquei meio confuso conversando com o Thiago. Mas aí quem quiser participar também dessa turma do Japão pode participar. Às vezes você trabalha em um outro horário e você não tem como participar à noite. Às vezes você trabalha à noite e tem folga pela manhã. Caso você quiser participar, você pode participar também. É uma turma só pro Japão, mas quem quiser participar, participar. Aqui já é quinta-noite. Então quando for à noite pra mim aqui é de manhã pra vocês aí. Entendi. Bom, pessoal, vamos lá. Vamos começar aí. Se a gente for esperar todo mundo aí, o pessoal vai entrando depois, tá bom? Vamos fazer aí a nossa mentalização, tá? Então, por favor aí, já sabe, fique em pé ou sentado. Se você estiver sentado, você ficar deitado não funciona, tá? Deitado não funciona. Você tem que estar em pé, ou você tem que estar sentado. É porque eu estou sentado aqui, mas eu prefiro fazer em pé. Tá? Então, se você puder ficar em pé, é bom. Para eu levantar aqui tá complicado, porque tá o meu pequeno púlpito aqui onde eu coloco minha Bíblia, aí tá o tripé aqui gravando, então dá toda uma confusão aqui, tá? Então vamos lá. Respira fundo. Respira fundo de novo. Solta os seus ombros. Mexe os dois ombros uma vez para trás. 1, 2, 3, 4. Agora vem para frente. 1, 2, 3, 4. Agora gira o pescoço para um lado esquerdo. 1,
2, 3, 4. Agora pro lado direito. 1, 2, 3, 4. Isso. Agora se abrace. De olhos fechados, se abrace. Repita as palavras que eu vou falar, tá bom? Se é a sua primeira vez aqui, fica tranquilo. Isso aqui é só para organizar a sua mente, o seu corpo e colocar domínio sobre o seu cérebro através da sua alma, tá bom? Seu espírito governando, sua alma governando. Então repete comigo. Eu me amo. Repete comigo, bem forte. Eu me amo. Respira fundo. Diga de novo, eu me amo. Respira fundo. Tudo o que eu não tenho é porque eu não sei. Repita comigo, tudo o que eu não tenho é porque eu não sei. Respira fundo. Tudo o que eu preciso, a minha alma já conhece. Fale assim, tudo o que eu preciso, a minha alma já conhece. E ela vai dominar o meu corpo para que eu possa conquistar. Fale de novo, tudo que eu preciso, a minha alma já conhece. E ela vai governar o meu corpo para que eu possa conquistar. Respira fundo. E diga, esse dia é o melhor dia da minha vida. Diga agora, esse dia é o melhor dia da minha vida. Porque ele é o agora. Ele é real. Não vivo mais por passado. Não vivo ansioso pelo futuro. Mas eu vivo o agora. Respira fundo. E no agora eu farei o que tiver que fazer. Repita comigo. No agora eu farei o que tiver que fazer. Respira fundo. Espírito Santo, governe sobre a nossa vida nesse dia. Que todas as nossas decisões sejam movidas pela tua vontade. Nos acompanhe. Respira fundo e diga de novo, Espírito Santo, eu te convido como um convidado especial para fazer parte do meu dia. Eu quero que você seja parte do meu dia. Pode soltar os braços. Se chacoalha. Faz igual aqueles lutadores de MMA. Dá aqueles pulinhos. Se solta. E vamos lá. Beleza? Quem não entendeu nada não tem problema. Você não precisa entender. Só faz. Tem coisa que você não tem que entender. Você tem que fazer. Tá bom? Tem coisas que o seu cérebro não consegue assimilar. E você tem que fazer. Porque é a emoção que vai fazer o seu cérebro aceitar. Entende? Tem coisas que você tem que sentir. A graça, por exemplo. Você não tem que entender ela, você tem que sentir. Quando você sente ela dentro de você, você começa a aceitar. Depois que você aceita, você consegue entender. Então você tem que sentir. Tem coisas que você tem que sentir primeiro, antes de você entender. Então, sinta a necessidade que você tem de se conectar. Do seu cérebro se conectar com a sua mente, que é a sua alma, e a sua alma se conectar com o seu espírito. Tá bom? O que a gente fez aqui não foi nada mais do que isso. Beleza? Vamos lá então. Hoje nós vamos ler Provérbios, capítulo 12. Quem tiver com a Bíblia aí acompanha. Estamos on no Japão. Top, Thiagão. Tamo junto, velho. Tamo com vocês aí na terra do sol nascente.
A terra do sol nascente é o reino, tá? O Japão pegou para ele esse código aí. O Japão pegou esse código para eles. Mas a terra do sol nascente é o reino. Porque Cristo é o sol da justiça. É ele que nasce da terra no sol nascente. A terra do sol nascente é o reino onde nós vamos habitar. Os vencedores, aliás, né? Então vamos lá. Diz aqui. Quem ama a instrução, ama o conhecimento. Mas o que odeia a repreensão é estúpido. Então nós já vamos parar aqui agora. Por quê? Quem ama a instrução, ama o conhecimento. Mas o estúpido, o tolo, a repreensão para ele, traz para ele indignação. Entende? O tolo, o estúpido, ele não consegue lidar com a instrução. Porque olha o que acontece. Para você que é simples, para você que é humilde, para você que quer aprender, para você que é uma pessoa ensinável, quando você escuta a instrução, ela soa nos seus ouvidos como conhecimento, como grandeza, como oportunidade de crescimento, como uma chave que abre uma porta, como uma luz na escuridão. Mas o tolo, esta mesma palavra de conhecimento e instrução para ele, soa como repreensão. Pegou o código? Mano, que código pesado esse aqui. Entende uma coisa? O humilde e o ensinável, ele nunca se sente repreendido. Por quê? Porque tudo o que chega até a ele, que ele não tem, ele entende como instrução e como conhecimento, como sabedoria. Mas o tolo, o estúpido, ele pega a mesma instrução e o mesmo conhecimento e interpreta como repreensão. E aí o que acontece? Ele se levanta contra aquilo, porque ele não aceita. Pegou o código? Então, qual é a diferença básica? Qual a diferença básica do tolo, do estúpido, do humilde e do ensinável? É como a Soele disse ali, eu nem sei se o nome dela é Soele. Humildade precede a honra. Isso é forte, é um código pesado isso aí. Então o que você tem que entender? Que o canal de absorção da sabedoria do tolo, ele está distorcido. Mano, pega esse código. Por que que o tolo e o estúpido, quando ele escuta as palavras de sabedoria, ele não consegue absorver aquilo como sabedoria, e sim como uma repreensão? Por quê? Porque o canal de absorção da sabedoria, que é a audição espiritual, esse canal dele está distorcido por causa da queda do homem. Mano, pega isso aqui. Eu vou começar pesado aqui com vocês aqui agora. O que acontece? Você tem dois corpos. Você tem dois corpos. Nós temos dois corpos. Nós somos uma alma e temos dois corpos. Pegou? Então, como que você percebe, sente e tem como verdadeira a realidade deste mundo? Através dos seus sentidos, através da sua visão, do seu olfato, assim, do seu paladar, do seu tato e da sua audição. É por isso que esse mundo é real para você. Porque se te faltar um desses sentidos, você deixa de perceber a realidade de algumas coisas. E o sentido que a sabedoria utiliza para entrar dentro do homem é a audição, mas não é essa audição aqui. É a audição do espírito. Por quê? Porque da mesma forma que você tem um corpo, e esse corpo tem
o sentido da audição que você está me ouvindo agora, você pode ouvir o que eu estou falando e não aceitar, não entender, não compreender. Por quê? A sua audição espiritual, que é o canal por onde a sabedoria entra, está distorcido. E esse canal, ele só é ligado novamente, ele só volta na sua função original quando existe uma ligação do seu espírito com o Espírito de Deus. E como que essa ligação acontece? Essa ligação acontece por causa do sacrifício de Cristo que é feito na cruz e que é ligado o seu espírito ao Espírito de Deus. Renan, então quer dizer que se o meu espírito não estiver ligado ao Espírito de Deus, eu não tenho sabedoria? Não, você não vai ter sabedoria vertical. Você pode ter sabedoria horizontal, sabedoria da terra. Você pode ter sabedoria da terra. Por quê? A sabedoria da terra você adquire com os sentidos dessa terra. Pegou? A sabedoria terrena você adquire com os sentidos deste mundo. O seu corpo, ele é feito, ele é uma máquina feita para absorver, construir, ajuntar, formar, criar, gerar, pensar, fazer contas, raciocinar, ter lógica. Tudo isso ele é feito para isso, aqui nesta terra. Para você ter sabedoria vertical, você tem que ter o seu espírito ligado ao Espírito de Deus. Senão você não tem sabedoria vertical. Entende? E o que acontece? O tolo, ele não consegue ouvir a voz da sabedoria. Por quê? Você vê que em todo momento Salomão ele fala: ouve a voz da sabedoria. Filho meu, ouve a voz da sua mãe, ouve a voz do seu pai. Filho meu, ouve a voz da sabedoria. Ele sempre fala para você ouvir. E lá no Apocalipse diz assim: aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Ué, mas todos nós temos ouvidos. Todos os seres humanos possuem ouvidos. Mas por que no Apocalipse tem essa frase clara que parece uma coisa maluca? Você fala assim: como que alguém está escrevendo e diz: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja? Entendeu? Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Por que João escreve dessa forma? João escreve dessa forma por quê? Porque muitos têm ouvidos, mas poucos têm a frequência do Espírito alinhada. Poucos têm empatia com Deus. E isso aqui é louco que eu vou falar para você. Eu acho que geralmente nas lives sempre tem neurocientistas, psicólogos, então, enfim. E eu vou falar para você que uma coisa que é comprovada pela ciência. Há um estudo, e tem até um vídeo meu aí chamado Empatia, depois você dá uma lida. Há um estudo que foi feito que quando duas pessoas elas estão próximas, elas só se conectam quando elas começam a conversar e de fato uma para ouvir a outra. E quando elas param para ouvir uma a outra, as ondas cerebrais elas começam a se conectar. E se for feito um exame, salvo erro, encefalograma, eu não lembro agora se é esse nome, me desculpa, tá? Mas se for feito esse exame nas duas pessoas ao mesmo tempo em que elas estão se escutando, entendeu? O que acontece? É provado que as ondas cerebrais delas estão idênticas. Você não tem como saber qual cérebro é de quem, porque elas estão em unidade. E para você entender a sabedoria, você precisa estar em unidade com o Espírito de Deus. E para você estar em unidade com o Espírito de Deus, só existe uma forma. E agora as pessoas que não são cristãs, entendam o que eu estou falando. Você está ouvindo eu falar e eu não estou aqui para te converter, não é essa a minha intenção. Aqui eu ensino desenvolvimento pessoal baseado nas escrituras. Agora falou encefalograma, acho que é isso, né? Baseado nas escrituras. Então se você não é cristão, entenda o que eu vou te dizer. O seu espírito, ele ainda não é conectado com o Espírito Santo. Você não tem acesso ao Kairos. Você só tem acesso ao Cronos, as coisas dessa terra. Você não tem acesso ao Kairos, porque para você ter acesso ao Kairos,
você não basta ter vontade, você não basta ter conhecimento, você não basta ter desejo para você ter acesso ao Kairos. Você tem que acreditar que Jesus é o Filho de Deus, que ele veio nessa terra como homem, morreu e ressuscitou. Sem isso, a sua ligação com o Espírito Santo não existe, tá bom? E eu quero que você entenda isso de uma forma clara. Você pode ser uma pessoa boa, você pode ser doador, você pode ser uma pessoa extraordinária que faz o bem e que você pode ser um ponto fora da curva na sociedade. Você pode ter compaixão, paixão, você pode ajudar os outros. Só que graça não se refere ao que você faz. Graça, ela é ligada ao que ele fez por você. Então não adianta você ser a melhor pessoa do mundo, que nada disso te faz ter graça, nada disso te faz ter ligação com o Espírito. Entende o que eu estou te dizendo? Então o que eu quero te dizer é que se os seus ouvidos estiverem tampados, os seus ouvidos espiritual, essa afinação, essa frequência, toda vez que eu trouxer para você uma frequência do Kairos, você vai entender como uma repreensão. Você vai entender que eu estou te agredindo, você vai entender que eu estou te repreendendo, que eu estou te humilhando. Você muitas das vezes, o vitimismo vai te tomar e você vai achar que eu quero saber mais que você vai achar que eu estou querendo me mostrar, você vai começar a ver coisas em mim que não dizem nada sobre mim, mas dizem a respeito de você. Não diz nada sobre mim, mas diz sobre você. Então, se o seu canal de sabedoria ele está distorcido, se a sua afinação com o Espírito está distorcida, entenda uma coisa, você não consegue entender nada do que é do Espírito. Renan, por que você diz isso? Eu digo isso porque Cristo disse isso a Nicodemos. Quando Jesus falava as coisas para Nicodemos, Nicodemos ele era simplesmente o cara que comandava todo o Sinédrio. E o que é o Sinédrio? O Sinédrio eram 70 sacerdotes que julgavam todo Israel. Que esses 70 sacerdotes nasceram com Moisés, quando Deus falou para Moisés, Moisés, separa 70 homens e dispensa sobre eles a sua sabedoria, o seu espírito, para que eles possam te ajudar a resolver as causas. Nicodemos, ele era o chefe do Sinédrio, ele era o presidente do Sinédrio. E ele se encontrava com Jesus à noite. Por quê? Porque o Sinédrio não poderia ver Nicodemos conversando com Jesus, porque Jesus ele era tido como disruptível, ele era tido como uma ameaça para todo o sistema político-cultural de Israel naquela época. Então quando Nicodemos vai se encontrar com Jesus à noite é porque ele não queria ser visto, ele estava se escondendo. E quando ele conversava com Jesus, ele falava assim, mas eu não posso entender essas coisas que você fala. E aquele cara ele conhecia toda a Torá decorada. Entenda uma coisa, um cara quando ele virava sacerdote no passado, ele tinha que ter toda a Bíblia da época decorada na sua cabeça. Quando se perguntasse para ele assim, o que está escrito em Levítico, versículo tal, ele tinha que responder na hora. Entende? E isso ele já tinha que saber quando ele tinha 12 anos de idade, para você ter uma ideia de como que era pesado o estudo. Nicodemos conhecia toda a escritura, toda a palavra, mas quando Jesus falava para ele sobre coisas simples, ele falava, eu não posso entender o que você está dizendo. Então Jesus respondeu para ele tudo o que eu te expliquei agora. Jesus respondeu para ele com uma frase, aquele que é nascido do Espírito entende o que é do Espírito. E quem não é nascido do Espírito não entende o que é do Espírito. E é simples assim. Não tem dificuldade. Entende? O Kairos ele está fechado para todos aqueles que não têm o seu canal de sabedoria ativado no Espírito. Entende? Você pode ser uma pessoa sensacional na Terra. Você pode ser milionário, você pode ter dinheiro, você pode ter riquezas, tudo isso você pode, porque para acessar essa sabedoria terrena, você não precisa ter o seu espírito conectado com Deus, basta você andar nos princípios da lei da semeadura. Para você ser rico, basta você se esforçar, você trabalhar, você plantar, você seguir os princípios da riqueza, ser honesto, não roubar, não ser fraudulento, ser diligente, todos esses princípios, se você seguir esses princípios, você vai ser uma pessoa extremamente próspera, entendeu? Se você consegue adquirir esse conhecimento na terra, você vai ter toda a prosperidade. Muitas das vezes você olha para uma pessoa e você fala assim, nossa, mas esse cara é um ímpio.
esse cara é um adúltero, esse cara ele é um pedófilo, esse cara ele é um bandido muitas das vezes. Mas por que que em alguns momentos ele tem dinheiro? Por que que esse cara tem prosperidade? Eu vou te dizer, porque ele cumpre os princípios daquela área. Entenda uma coisa, na Terra você tem 12 pilares. Você tem o pilar do conhecimento, você tem o pilar da família, você tem o pilar da sua vida espiritual, você tem o pilar do seu matrimônio, você tem diversos pilares na sua vida. Se você segue o princípio de um desses pilares, esse seu pilar ele vai ser top, ele vai ser pleno. Entende? Se você cumpre o princípio do pilar financeiro, você vai ser uma pessoa que vai ter dinheiro. Só que se você é adúltero, a sua vida matrimonial vai ser uma droga. Entende? Se você cumpre os princípios do seu pilar matrimonial, mas não cumpre os princípios do pilar de ser pai, você vai ser um excelente esposo, mas vai ser um péssimo pai. Você está compreendendo isso aqui? Você pode ser uma pessoa que tem o seu pilar de conhecimento nas alturas, mas você ser uma pessoa que não tem sabedoria. Porque ter conhecimento não é ter sabedoria. Pega esse código aqui, mano. Conhecimento, ele não é sabedoria. Conhecimento é uma chave que abre a porta. Sabedoria é você fazer o quê? Você sair pela porta. Porque existe a fase do conhecimento e a fase do entendimento e a fase da sabedoria. O conhecimento é quando você recebe a informação, você está recebendo o que eu estou te passando agora. Isso é conhecimento. Entendimento é quando você passa a internalizar o que eu estou te dizendo e nesse momento você sabe realmente, você entendeu realmente o que eu quero te dizer. E a sabedoria é quando você vai transformar o seu conhecimento, o seu entendimento em uma atitude, em uma ação. Entende? Em uma ação. Então o que é o conhecimento de uma forma prática? Se você estiver numa prisão, se você estiver alienado pela tua igreja, alienado pelos teus pastores, alienado pela tua família, alienado pela sua casa, alienado por informação, alienado pela cultura, alienado por falta de informação, que é a ignorância, no momento que você recebe o conhecimento, você recebe uma chave dessa prisão. E aí você tem uma chave. Só que o que é o entendimento? É você saber que você tem que enfiar essa chave na porta e abrir. E o que é a sabedoria? Abrir a porta e sair da prisão. Entende? Conhecimento não te liberta da prisão. Conhecimento é a chave. Entendimento abre a porta. Sabedoria faz você sair da prisão. Por que que tem muitas pessoas que têm conhecimento, mas não tem resultado? Por quê? A sabedoria, ela é o resultado. Ela vem, quando você tem sabedoria, você tem resultado. É igual eu te ensinar tudo que eu estou te falando, e quando sair dessa live você não aplica nada, você só tem conhecimento. E se você não aplicar, amanhã você me escutar de novo, e depois de amanhã você me escutar de novo, isso vai se transformar numa obesidade mental. E isso vai te trazer sérios danos. Por quê? Porque você não fazendo nada com o que eu te ensino, vai te colocar no campo da frustração. E quando você entrar no campo da frustração, você vai ficar muito mal com você mesmo, porque você vai pensar assim, caramba, eu sei tanta coisa e não aplico nada. Eu sei tanta coisa e não aplico nada. E o conhecimento aí, em vez dele se tornar em uma libertação, ele vai se tornar numa prisão e você vai ficar presa dentro do seu próprio conhecimento. E você vai começar a se comparar com as pessoas. Você vai começar a se comparar com o próximo. Você vai ver pessoas que sabem menos que você, tendo resultados maiores do que o que você tem. E aí você vai ver pessoas que não sabem falar, que não sabem, muitas das vezes, nada do que você sabe, que não tem metade do conhecimento que você tem, que não tem metade do entendimento que você tem, e essas pessoas vão estar com resultado na família, vão estar com resultado financeiro, vão estar com resultado na sua história, vão estar com resultado em diversas áreas da sua vida, e você vai olhar para essas pessoas e vai falar assim, caramba, por que que essa pessoa sabe menos do que eu e ela tem mais resultado do que eu? Simples. Ela pega o pouco conhecimento que ela tem, enfia na fechadura, abre a porta e usa a sabedoria. Mas se você não usa nada do que eu te falo, você vai tendo obesidade mental, e vai chegar um dia que você vai virar pra mim e vai falar assim, eu não quero mais ouvir o Renan falar, então agora eu vou te dar uma ordem, essa ordem veio do Kairos, tá bom? Eu vou te dar uma ordem que veio do Kairos agora pra você.
para de me ouvir, mano, e aplica. Se você me ouviu essa semana toda e não aplicou nada na sua família, eu não quero você amanhã nessa live. Eu não quero você me ouvindo amanhã. Vaza daqui amanhã. Vai aplicar alguma coisa que eu te ensinei, porque se você não aplicar, vai criar uma obesidade mental na tua cabeça e depois você vai começar a se comparar, você vai estagnar, você vai paralisar e a sua vida vai se transformar em um caos. Então se você não aplica, para de me ouvir. Para de me ouvir, eu não quero pessoas que não aplicam me ouvindo. Eu não quero que você seja uma pessoa que só saiba falar das coisas. Eu quero que você viva o que você fale. Eu quero que você viva o que eu estou te ensinando. Eu quero que você viva esses princípios que eu estou te ensinando. Entendeu? Se você não viver o que eu estou te ensinando, nada disso aqui faz sentido. Nada disso aqui faz sentido. Nada disso aqui terá resultado para você. Nada disso aqui vai te fazer bem. Isso aqui que eu estou te ensinando, se você não pegar ele e transformar em esterco, não haverá prosperidade na sua vida. Se você pegar isso aqui e deixar na sua vida sem se transformar em esterco, desculpe a palavra, será apenas uma merda, uma bosta fedida na tua cabeça que não vai fazer você crescer em nada. Mas se você pegar isso aqui e transformar em esterco, mano, a sua semente vai florescer. Entende? Eu vou te dar outra analogia do que é a sabedoria. A sabedoria é uma semente. O conhecimento, você recebe o conhecimento que eu estou te dando agora. Quando você pega esse conhecimento, eu vou te dar um entendimento de que você tem que plantar essa semente chamada sabedoria. Quando você planta a semente da sabedoria, meu querido, o que é plantar? É você ter atitude. Quando você tem atitude e você decide fazer do seu casamento um casamento de paz, quando você decide fazer da sua vida financeira uma vida próspera, quando você decide fazer da sua vida como pai uma vida inesquecível para o seu filho, nesse momento você planta uma semente. E quando você planta uma semente, a única coisa que você vai ter que fazer após isso é olhar essa semente crescer. Porque você já vai estar aplicando. E deixa eu te falar uma coisa. A prosperidade ela é natural. Só o que o homem cria é artificial. Mas a sabedoria ela é natural. Porque a sabedoria ela está com Deus. E Deus é natural. Deus não é artificial. Quando essa sabedoria ela encontra um lugar para nascer dentro de você, ela começa a prosperar sozinha. E você só vai ver o crescimento dela. Entende uma coisa? Você vai ver o crescimento dessa sabedoria. Essa prosperidade ela é natural, o problema é que você não aceita essa prosperidade. O problema é que as crenças que estão na tua cabeça... O problema é que as crenças que estão na sua cabeça, ela não deixa você aceitar o que eu estou te falando agora. Quando eu falo para você que você é próspero, quando eu falo para você que basta você ter uma atitude, quando eu falo para você que basta você colocar a mão no arado, que basta você decidir fazer, você não acredita. Por quê? Porque você viu seu pai a vida toda não conseguindo ter êxito em nada. Você viu a vida da sua mãe ser um inferno de casamento com seu pai. Então quando você pensa assim... eu vou me doar pelo meu casamento vai ser melhor, você não acredita, porque você lembra da sua mãe fazendo tudo pro seu pai, e o seu pai não sendo o homem que ela queria que ele fosse, mas só que a sua mãe não tinha o que eu tô passando pra você aqui agora, querido. A sua mãe, ela não tinha noção nenhuma de inteligência emocional, da inteligência da alma, que os homens aqui na Terra, Daniel Goleman diz que é inteligência emocional, mas eu digo pra você que é a inteligência da alma, é a inteligência natural da sua alma, que está em você, que ela é a semelhança e a imagem de Deus, entenda isso. Por que a sua alma ela tem tudo nela? Porque dentro dela veio a semelhança de Deus nela. Entenda uma coisa, imagem diz de aspecto, de figura. Semelhança diz do interior. O homem, você parece com Deus, eu me pareço com Deus. Na sua imagem mesmo. Deus tem 2 olhos, Deus tem nariz, Deus tem boca, Deus tem orelha, Deus tem cabelo, Deus tem pé, Deus tem mão. Eu sou a imagem dele, você é a imagem dele. E eu sou a semelhança dele aonde? Na minha alma. Eu sou a semelhança de Deus na minha alma. A minha alma traz uma pólvora de Deus nela. Ela traz uma fagulha da eternidade nela. Só que essa fagulha, ela é tampada.
ela foi tampada o quê? Por construções que colocaram em você. É por isso que no meu curso eu uso o nome Desconstruindo para Edificar. Por quê? Porque você foi construído, você nasce virgem, a sua cabeça nasce limpa, o seu cérebro, as suas memórias nascem limpas, você nasce como um CD virgem. Mas conforme você vai crescendo, o seu pai e a sua mãe vão colocando memórias em você sobre tudo, sobre o que é o dinheiro, sobre o que é o casamento. E aí você olha o casamento da sua mãe e do seu pai e você acha que aquilo é o casamento de verdade. Só que o casamento da sua mãe e do seu pai foi um inferno. Então você tem dificuldades para se relacionar com homens, você tem dificuldade para acreditar em homens, você tem dificuldade para se doar no casamento, porque toda vez que você vai se doar, que você vai servir o seu esposo, que você vai servir a sua casa, você lembra da sua mãe, o tanto que ela servia, o tanto que ela fazia, e o casamento dela era infeliz, e a vida dela era infeliz. Entende isso? Quando você pensa em dinheiro, você lembra de tudo que falaram pra você na sua igreja, que dinheiro é do diabo, que o dinheiro é a raiz de todo mal, que o dinheiro leva pro inferno, que é mais fácil entrar um camelo no céu do que um rico, né, assim? Que é mais fácil passar um camelo debaixo do buraco de uma agulha do que um rico entrar no céu, que o dinheiro é perdição. E todas essas crenças foram instaladas na tua cabeça, esses drives mentais, eles foram configurados em você. E aí toda vez que o dinheiro cai na sua mão, sabe o que você faz? Você quer se livrar dele. Você não percebe, mas inconscientemente, todas as vezes que você pega dinheiro na sua mão, você perde esse dinheiro. Você já parou para analisar aonde foi parar aquela indenização que você pegou, aquela casa que você vendeu, aquele carro que você pegou, aquela herança que você recebeu, aquele dinheiro que você recebeu do seu serviço, aquele salário que você pegou. Aonde está tudo aquilo? Você olha para sua casa, você olha para sua vida, você não vê nada. Você não consegue enxergar a benção do seu lado, você não consegue enxergar a prosperidade. Por quê? Porque na tua cabeça está instalado. Na tua cabeça está instalado o quê? Que dinheiro é coisa do mal, que dinheiro é coisa ruim, que dinheiro não presta. E você tem que se livrar desse dinheiro. Você gasta com besteira, você faz dívida, você entra, cara. Você entra em coisas que você nunca entraria, simplesmente porque o seu cérebro, ele induz a sua alma a tomar decisões baseadas nas memórias do teu cérebro. Mas a tua alma, meu querido, ela tem memórias do céu. Pega esse código aqui que eu vou te dar agora. A sua alma, ela tem memórias do céu nela. Só que elas precisam ser ativadas. Elas precisam ser ativadas. Da mesma forma que o teu cérebro... Vamos dar um exemplo. Uma pessoa que ela a Soeli tá aí e ela é psicóloga e tal. Se ela até quiser entrar na live com nós aqui para participar, ela pode entrar. Mas eu vou te dar um exemplo agora. Se você é uma mulher e você foi abusada sexualmente quando você era criança, muitas das vezes você não vai lembrar daquele abuso. Você não vai lembrar daquele abuso do momento, do lugar. Você não vai lembrar do que a pessoa falou, você não vai lembrar de nada. Só que aquela emoção, a emoção que você sentiu, aquela tristeza, aquela dor, aquele sentimento de impotência, aquele sentimento de humilhação, né, assim que você sentiu ali naquele momento, você registrou na memória do teu cérebro. E toda vez que você vai se relacionar com um homem, o teu cérebro traz aquela emoção, aquela memória à tona. E aquilo te bloqueia em diversos aspectos. Entende isso? Você não vai lembrar do momento, mas aquela emoção, ela vem à tona. Da mesma forma é a sua alma, querido. Você não vai lembrar quando você morava dentro de Deus, porque você morava em Deus. Lá em 2 Efésios diz, e nós estávamos em Deus antes da fundação do mundo. Em 8 de Provérbios diz, estávamos com Deus na criação de todas as coisas antes do mundo ser mundo. Nós estávamos com Ele. E a nossa alma, ela carrega essas memórias também, essa emoção. Por que quando eu falo daquilo que é do Kairos, do outro lado, sem você estar aqui, você se emociona? Há pessoas que muitas das vezes estão na live comigo e elas falam, nossa, cara, eu estou chorando aqui. E eu não estou aqui querendo te emocionar, eu não estou falando palavra bonita, meu rosto é feio, eu não sou bonito, eu não falo como um poeta, eu não estou falando palavras bonitas para você, eu não estou usando gatilhos mentais para fazer você chorar. Mas por que você se emociona?
emociona aí? Porque uma memória da tua alma é ativada, mano. Pega esse código aqui. Quando você sente a presença do Kairos, quando você sente a eternidade em você, é porque a tua alma, ela está trazendo à tona as memórias que estão guardadas em você, que vieram de Deus. Por que que as almas que vão ser condenadas por não crerem em Jesus, elas vão ser condenadas, elas vão sofrer? Elas não vão sofrer porque elas estarão no inferno, não é isso. Elas vão sofrer porque elas vão ser lembradas a todo momento no mundo espiritual do que elas viveram com Deus antes de estar na terra, e elas não vão poder viver mais, cara. É isso que eu tô falando pra você. Você tem que entender o quanto isso é poderoso. Ah, meu Deus do céu. Você tem que entender que a sua alma tem memórias de vitória. A tua alma, ela tem memórias de glória. A sua alma tem memórias de plenitude. A sua alma, ela tem memórias de vida plena, cara. A sua alma, ela tem memórias de grandeza. A sua alma, ela tem memórias de reino. E você não foi feito para viver essa vida miserável que você leva. Você não foi feito para viver esse casamento infeliz, essas brigas sem fim. Você não foi feito para ver o seu filho nas drogas, para ver a sua casa destruindo. Você não foi feito para isso, querido. Você foi feito para reinar, porque a sua alma tem dentro dela as memórias de um reino sem par, de um reino ímpar, que é o reino eterno. Você estava no Kairos com Deus. Mas como que você traz à tona? Primeiro você tem que fazer aquilo que Deus quer que você seja. Você tem que fazer aquilo que Deus escolheu você para fazer. Tá entendendo? Você tem que entender uma coisa agora. Você tem que começar por coisas simples. Renan, como que eu vou sentir? Como que eu vou sentir essas memórias da minha alma saltarem em mim e dominarem o meu cérebro? É simples. É simples, mas não é fácil. Como que é simples? Você tem que cumprir a primeira coisa que Deus quer que você cumpre. O que que Deus falou quando Deus criava o homem? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança, e ele dominará sobre todas as coisas. Ele governará sobre todas as coisas. Entenda de uma vez por todas, cara. Se você decidir dominar e governar sua vida, é o primeiro passo que você vai tomar para trazer à tona toda essa força que está na sua alma. Por quê? Porque quando você diz para o seu corpo, quando você diz para o seu cérebro, que é esse hardware, eu não sei se você sabe o que é um hardware. O hardware é a parte física do computador, mas o software que dá vida a esse hardware. O computador só são peças, mas o software que dá vida, que faz o computador fazer sentido, é igual o seu corpo. O seu corpo, ele é um hardware, mas se tirar a sua alma, ele tomba na hora. Pum! O que é a morte? A morte é quando o seu espírito e a sua alma saem do seu corpo. O seu corpo cai na hora. Pum! Ele morre. E assim, isso é a morte para nós. Isso aqui seu é só um hardware. Só que nesse hardware, ele foi programado para ser o maior hardware do mundo, para ser a maior potência do universo. Para você ter uma ideia, o teu cérebro tem tantas sinapses neurais que é maior do que todos os átomos que existem no universo. Você tem ideia do que tem na sua cabeça, cara? Você tem ideia do que tem na sua cabeça? O seu cérebro, ele tem capacidade de criar tantas sinapses neurais que não existe átomos no universo para somar mais do que isso. Você está entendendo isso aqui? A quantidade que existe de sinapses neurais na sua cabeça, nessa caixa torácica aqui, ó. Caixa torácica, nessa caixa que está aqui, ó. Nesse crânio, nessa caixa que está aqui sua. O tanto de sinapses que tem aí, o tanto de neurônios, neurohormônios, o tanto de coisa, o tanto de inteligência que tem aqui. Só que ao mesmo tempo que ele é poderoso, ele te sabota. Por quê? Dentro dele está registrado os seus sofrimentos, as suas dores, as suas percas, a sua rejeição, a sua necessidade de aprovação, as suas quedas, as suas vergonhas, a sua dificuldade de aprendizados, os seus traumas. Dentro dele está registrado o seu abandono, o dia que você foi abusada, o dia que você foi abusado. Dentro dele está registrado tudo isso. E esses registros, eles trazem para você o que? Um medo de sobrevivência. Pega esse código. E como é que eu sei disso? Eu sei disso porque foi o primeiro registro que ficou na cabeça de Adão. Pega esse código aqui, cara. O medo é o primeiro registro que entrou na cabeça do homem, cara.
Entende isso aqui? O medo é o primeiro registro que entrou na cabeça do homem caído. Quando Adão ele cai, o que acontece? Na hora que Adão cai, ele sentiu o que? Ele sentiu medo e ele se escondeu de Deus. E quando Deus volta no jardim, porque Deus ia no jardim todos os dias. E agora você vai pegar um código que eu vou te dizer aqui. O seu pecado não muda a rotina de Deus. O seu pecado não muda Deus acerca de você. O seu pecado não muda o que Deus olha e vê em você. O pecado ele muda você perante Deus. O pecado ele muda o seu caminho. Ele muda a sua estrada. Ele distorce a sua realidade perante Deus. E não a realidade de Deus perante você. Porque a sua realidade está no Cronos. Ela é passível de mudança de tempo. Mas a realidade de Deus está no Kairos, que é a eternidade. Ela não muda. Entende isso aqui, mano? Na hora em que Adão ele cai, a primeira coisa que ele sentiu foi o quê? Medo. O medo é a primeira memória que está registrada no homem. E diz a palavra que pela queda de um homem, todos os homens caíram. Então quando Adão cai, o medo é instalado em toda a humanidade. Porque a partir daquele momento, Adão, ele gera filhos segundo a sua semelhança. Pega esse código, cara do céu. Porque se Adão não tivesse caído, ele geraria filhos segundo a imagem e semelhança de Deus que ele era. Só que quando ele cai, diz a palavra em 5 de Gênesis, que ele começa a gerar filhos segundo a sua imagem e semelhança. E qual era a imagem e semelhança de Adão? A imagem de um homem caído, medroso e com vergonha de Deus. E aí todos os homens nascem a partir daquele momento com medo. E o medo começa a instalar todas as outras crenças limitantes na cabeça do homem, cara. Você tem que entender uma coisa, que o medo, ele é o pai de todos os bloqueios, ele é o pai de todas as crenças, ele é o pai de tudo aquilo que te paralisa, ele é o pai de tudo aquilo que te deixa paralisado, não é assim? E aí esses medos, eles fazem com que você retroceda, ele faz com que você volte, ele faz com que você não vá à frente. Esse medo que teria que ser um medo natural, que teria que ser um medo só de sobrevivência, ele começa a virar medo de tudo. Medo de empreender, medo de casar, medo de dar um passo à frente para salvar o casamento, medo de pedir perdão, medo de falar em público, necessidade de aprovação. Esse medo, ele vai aparecendo em você e ele vai te paralisando. Medo de fazer uma faculdade, tudo que começa não termina. Por quê? Procrastina, quer um prazer. Por quê? Você está sentindo medo. Então você tem que ter um prazer imediato. Aí o quê? O teu cérebro assalta a sua alma. Pô! Rouba de você aquilo que você tinha que fazer, os resultados que você tinha que alcançar, as coisas que você tinha que fazer. Você não consegue fazer por quê? Por causa das suas crenças, por causa dos seus medos, por causa de tudo aquilo que você tem instalado e memorizado na sua cabeça. Cara, entenda uma coisa de uma vez por todas. Tudo isso que está instalado em você, existe uma forma disso ser desbloqueado. Aliás, existem várias formas. Existem, você pode fazer psicoterapia para te ajudar, você pode fazer um processo de coach para te ajudar, você pode ler livros, você pode ir em busca de conhecimento, você mesmo pode ir atrás disso, lendo livros que vão te ajudar, muitos livros que vão te ajudar, quer ver, ó? Se você tá nessa situação e você lê um livro como esse aqui, ó, do Tony Robbins, Poder Sem Limites, você vai entender o poder que tem dentro de você, aquilo que Deus criou em você que você não consegue enxergar, entendeu? Se você ler outro livro, como esse livro aqui, ó, Desperte o Seu Gigante Interior, entendeu? Entendeu? Se você conhecer esse livro, você vai descobrir, cara, quem você é. Só que Cristo, ele trouxe uma forma muito mais fácil. Só que as pessoas não entendem. E que forma foi essa? Ativar o seu espírito. Quando o seu espírito é ativado em Deus, você tem condição de trazer tudo o que está no Kairos para a terra. Você tem condições de trazer tudo o que está no Kairos para a sua realidade. Você tem condições de trazer tudo o que está na eternidade para te restaurar aqui na terra.
Porque quando você é salvo por Cristo, seu espírito é salvo, mas a sua alma ainda ela vai ser transformada todos os dias. E como que a sua alma vai ser transformada todos os dias? Quanto mais memórias da eternidade você começar a ativar na sua cabeça. Tá entendendo isso aqui? É isso que eu quero que você aprenda hoje. Cara, nós nem lemos o 12 de Provérbios. Lemos só o primeiro versículo. Só o primeiro versículo. Amanhã a gente lê de novo, porque é uma judiação, né? Só lê um versículo e não lê tudo. Amanhã a gente lê o capítulo 12 de novo, tá bom? Amanhã é a continuação desse capítulo. Entende? Para você ativar o seu espírito, você tem que crer em Jesus, Roberta. E agora o que você tem que fazer? Quando você crê em Jesus, seu espírito é ativado. Só que, para que você sinta a ativação desse espírito no seu corpo e nos resultados da sua vida, o que você tem que fazer? Você tem que fazer com que a sua alma domine o seu corpo. E como que você faz com que a sua alma domine o seu corpo? Inteligência emocional. Inteligência da alma, é o IA. Eles falam inteligência, no mundo é inteligência artificial, né? Mas aqui para nós o IA é inteligência da alma. E como que você faz para você sempre poder tomar o domínio do teu corpo? É simples. É simples demais. Só que as pessoas não fazem. Por que as pessoas não fazem? Elas não fazem porque você anda por condição. Você anda por repetição de padrão. Você não age, você só reage. É por isso que você não consegue fazer a sua alma dominar o seu corpo. Porque quando você reage, você está repetindo um padrão que está na sua memória. Mas para você agir, você tem que quebrar o padrão. E como você quebra o padrão? Vou dar para vocês um ensinamento que vale $1 milhão, $1 milhão, que vale, não tem nem valor. Porque se você aplicar isso aqui que eu estou te dizendo, você simplesmente vai mudar a sua vida. Renan, como que eu paro? Como que eu paro a força do meu cérebro, a força do meu corpo? Como que eu paro? Fazendo perguntas. Como que Jesus dava bug na cabeça dos fariseus? Fazendo perguntas. Toda vez que Jesus era questionado por homens que estavam reagindo, porque aqueles homens estavam reagindo. Quando aqueles homens estavam reagindo, Jesus vinha e fazia eles pararem de reagir. Ele quebrava o padrão, ele fazia uma pergunta. E na hora que Jesus fazia uma pergunta, eles ficavam chocados. Meu Deus do céu, nunca vi tanta sabedoria. Entende isso? Quando Maria vem questionar Jesus, e vem questionar ele, falar alguma coisa para ele faz uma pergunta para ela. O que tenho eu contigo, mulher? Maria na hora lembrava. Por quê? Maria estava numa reação de mãe. Maria estava em uma reação de mãe. Qual era a reação de mãe? Se preocupar com seu filho, ir atrás do seu filho. Cuidar do seu filho, questionar o seu filho, dominar o seu filho. Mas aí quando Jesus fala para ela assim, o que tenho eu contigo, mulher? Na hora Maria lembra, ele não é o meu filho, ele é o filho de Deus. Cara, deu um box nela na hora. Na hora que aqueles homens vêm questionar Jesus sobre aquela mulher que estava em pecado. E eles falam para ele, essa mulher está em pecado, e agora? E ele diz assim, o que diz a lei? Ele joga uma pergunta. O que diz a lei? A lei diz que tem que apedrejar. E aí ele joga então a resposta, verdade. Mas ela diz também que quem não tem pecado não pode atirar nenhuma pedra. Pega esse código! Pô! Ele fazia perguntas. As perguntas, elas quebram o padrão da repetição. Elas quebram o padrão da reação. O seu marido gritou com você. Qual é a sua reação? Vou gritar de novo. Mas se você faz uma pergunta, vale a pena eu gritar? Vai melhorar a situação? O que Jesus faria no meu lugar? Será que é esse o caminho? Quando você faz a pergunta, na hora você quebra a reação.
Na hora você pensa, não vale a pena. Ele tá nervoso, chegou do trabalho, não vale a pena. Se eu fizer isso vai piorar a situação, não vale a pena. Meu filho tá aqui perto, vai ouvir a gente gritando, discutindo, não vale a pena. Não, minha família tá... Você tá entendendo isso aqui? Cada vez que você se fizer uma pergunta em tudo que você for fazer, que é reativo em você e automático, você vai quebrar o padrão. Entende? Toda vez você vai quebrar o padrão. O seu filho foi lá e derrubou o copo da mesa. Pá! Na hora que ele derrubou o copo da mesa, o que você vai fazer? Vai gritar com ele: moleque, seu louco, não sei o que, você isso, tal, tal, tal. E na hora que você vai gritar com ele, você se faz uma pergunta: isso é coisa de criança? Meu Deus! E você vai falar, você vai chocar. Isso é coisa de criança? Na hora que você falar assim, isso é coisa de criança, a sua alma dominou seu cérebro. Verdade, ele é uma criança. Ele não pensa como eu. Ele é uma criança. E aí você vai se perguntar: e aquele copo tinha que estar ali? Aí você vai chocar de novo. Ele é uma criança. Aquele copo não tinha que estar ali. Eu que tinha que tirar daquele copo. Porque ele não tem noção de que aquilo é coisa de criança. Você tá entendendo isso aqui, mano? Se você não se fizer perguntas, você é dominado. É a pergunta. Quando você pergunta pro seu cérebro, você joga a responsabilidade pra ele. Mas quando você é reativo, o teu cérebro joga a responsabilidade do resultado em você. Pega esse código aqui, mano. Esse código é forte. Quando você é reativo, o teu cérebro, que é um sacana, ele joga a responsabilidade do resultado em você. Por quê? Porque quem sofre é você, não é o seu cérebro. O seu cérebro, ele quer se livrar da dor. E aí na hora que o seu filho derruba o copo, você grita: ah, moleque! Na hora que você gritou, o seu cérebro jogou a responsabilidade pra você. Aí vem a consciência. Quem tem consciência é a alma. Entende? É a alma que sofre. Aí você fala: caramba, por que eu fui gritar com meu filho? Poxa vida. Aí dá aquela dor, né? Aí você vai lá, abraça ele, beija ele, pede desculpa. Mas você já teve o resultado. É isso que você tem que entender. O seu cérebro, ele quer se livrar daquela dor e quer fazer a sua alma ser culpada pelo resultado. Mas a partir de hoje, você vai fazer do teu cérebro um ser dominado. Você que vai dominar ele. Você vai impor pro teu cérebro hoje. Faça-se perguntas a todo momento. E você que vai dominar a sua vida. Se você fizer isso, você vai começar a ter intimidade no espírito. Porque quando a sua alma domina, você começa a ter atitudes de um homem e de uma mulher de Deus, que Deus quer nessa terra. Entendeu? Pessoal, falta dois minutos. Vamos tirar o print aí, porque o pessoal esquece. Vamos tirar o print que eu vou explicar um negócio da alma aí que me perguntaram. Vamos tirar, tira o print, me marca lá. Tá bom? Tira o print aí. E se você quer aprender com técnicas como dominar a sua alma, como fazer isso, mano, faz o método Voltando à Origem, querido. Vai lá, vem comigo. Faz o método Voltando à Origem, que lá a gente bate pesado nesse assunto. Lá eu vou te explicar sobre tudo isso, beleza? Pessoal que vai fazer aí do Japão, vocês se preparam, que lá nós vamos botar o cérebro na prisão, tá bom? Beleza? Alguém perguntou aí e falou assim: Renan, mas como assim a alma e o espírito saem do corpo? Quando você morre, a sua alma e o seu espírito saem do corpo. Por quê? O seu espírito ele é ligado à sua alma. A alma e o espírito nunca se separam. Por quê? Porque aqui nós estamos passageiro. O teu corpo é passageiro. O teu corpo morre, volta para o pó, e o teu espírito e a sua alma vão para o campo espiritual, região celeste, entendeu? E aí, quando vier a ressurreição no último dia, quando você for ressuscitado para morar com Cristo na Nova Jerusalém, você vai ter o seu corpo espiritual e o teu corpo material que vai ser recuperado, e ele vai ser glorificado. E quem for condenado com o seu corpo espiritual e a sua alma vai sofrer a condenação eterna. Beleza, gente? Um abraço. Fica com Deus. Deus abençoe, tamo junto e até amanhã. Ó, se você não tá aplicando, nem vem amanhã, tá? Vai dormir. Vai